Hoje foi um pouco mais difícil de anunciar, mas falaremos sobre o esporte marcial e sobre a ansiedade. O que isso tem a ver, né? O que a prática do esporte em si ajuda com relação à ansiedade, o que é a ansiedade, enfim, toda a definição voltada à área do esporte. É isso que muita gente pergunta, né, com relação a esse tema em si, tanto da ansiedade quanto do fato de eu ser, né, da área da arte marcial. Tem algumas perguntas, então eu vou falar hoje. Como foi pouco anunciado, eu falei muito em cima da hora para hoje de manhã, então é normal que tenha menos interação do que o que rotineiramente tem. Se você está vendo pela reprise do YouTube, já comenta aqui qual é o tema que você quer que eu aprofunde, né? Seja bem-vindo, Iraci. E aí, se você está vendo pela reprise, já curte, compartilha, né? Se inscreve se não é inscrito e segue, caso você esteja aqui agora no ao vivo no Instagram. Então, a primeira coisa é, o que é ansiedade? Existem vários níveis de ansiedade. Primeiro vamos definir o que é, né? Todo ser humano ele precisa de algum nível de ansiedade, tá? Senão ele morre. Senão você está parado, você não faz nada. Então, zero ansiedade só quem está morto. Beleza? Tem que ter algum nível. Mas a ansiedade, tanto ela pode ser sintomática, quanto ela pode ser patológica, propriamente dita, ou apenas do dia a dia. Porque quantidades controláveis de ansiedade, ou aceitáveis, não é nem controlável, aceitáveis de ansiedade chega a ser uma coisa boa, tá? Você pode ver aí que nas pesquisas da Forbes, por exemplo, você vai ver que a maioria dos grandes empreendedores são um pouco ansiosos, tá? Mas não é ansioso patológico. O que é a diferença disso? O patológico ou sintomático se refere especificamente às pessoas que têm taquicardia, têm uma impressão de morte, não conseguem se concentrar no que está fazendo de jeito nenhum. E aí sim, essas pessoas elas são ansiosas patológicas, tá? Aí realmente é doença. A ansiedade por si só ela não é uma doença, beleza? Pelo contrário, ela é necessária para que você se movimente. Você precisa de algum nível. Agora, o ponto é que nível é esse aceitável ou não? É onde entra a segunda etapa da nossa live de hoje, que é o que? O esporte. Quando você tem, por exemplo, um esporte, você vai perceber que quando você puxa na memória, a não ser que tenha acontecido alguma coisa muito grave, se você já fez algum esporte, principalmente de luta, a única memória que tem do esporte é o próprio esporte. Você fala assim, pensa um pouco na sua época de escola, e você raciocinar, vai vir um turbilhão de memórias. Mas quando eu falo do esporte, vem algumas emoções e vem o próprio esporte em si. E o que isso é? Um direcionamento de ansiedade. Se você tem que, por exemplo, no caso, vou falar especificamente do meu, né? Tem que aprender a catar. Então você tem que memorizar, você tem que respirar certo. E a ansiedade em si, no tratamento, por exemplo, com acupuntura e massoterapia, ele está diretamente associado a exercícios de respiração. De forma que a gente, controlando a respiração, direciona aquela ansiedade para uma concentração única. E o esporte por si só, você tem que respirar direito, puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca para não jogar frio para o pulmão, isso qualquer esporte de qualquer modalidade. Quanto mais esses que exigem uma recuperação mais alta, como é o caso da natação, praticamente qualquer esporte de luta. Então, quando você tem um esporte, ele anda lado a lado aí com as questões de recuperação de ansiedade. Ou melhor, de direcionamento com relação à ansiedade. Quem chega a ter um problema patológico, né, tem falta de ar, ataque cardíaco, calafrio, porque está realmente doente, a ansiedade, nesse caso, patológica, ou até ela como um sintoma, por exemplo, de síndrome do pânico, entre outras doenças que são advindas da ansiedade, o esporte também vai ajudar a direcionar. Agora, o que é a ansiedade? Descontrolada e não patológica, ou seja, ela não é uma doença, mas ela pode estar te atrapalhando. É quando você vive ou no futuro ou no passado e não consegue viver no agora. Espera por algo que vai acontecer, projeta o passado no futuro, e a gente costuma fazer isso corriqueiramente, só não percebe. Quando a gente imagina nossos projetos, a gente se baseia em tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu e joga para o futuro. E começa a forçar a viver uma coisa
que não viveu. Não estou falando sobre os sonhos, sobre alimentar os sonhos. Isso é maravilhoso, tá? Me refiro ao fato de nunca estar feliz. A ansiedade, ela traz um cenário de sofrimento, mesmo quando ela não é patológica, por coisas que nunca aconteceram e talvez nem aconteçam. É um sofrimento, uma possibilidade de uma coisa dar errado e aquilo é retroalimentado. Tem alguns livros que tratam como a síndrome do pensamento acelerado, chamado SPA. Isso não chega a ser uma patologia, tá? Mas é tratado em alguns livros como síndrome do pensamento acelerado, que se refere à ansiedade, na verdade, onde a pessoa pensa tão rápido e tão constantemente no futuro, por uma coisa que nunca vai acontecer, ou talvez não aconteça, que ela sofre antecipadamente. E aí o agora, que é o melhor momento, é sempre o agora, é deixado de lado. Aproveito e trago uma reflexão que talvez seja um pouco confusa, talvez você já consiga entender para a gente voltar para a parte do esporte. O futuro e o passado, ele nem ao menos existe. Só existe o agora. Porque, por exemplo, assim que você entrou na live, isso já é passado, você já está aqui agora. Mas o que eu vou falar daqui a pouco é futuro. Só que agora o que eu acabei de dizer já foi. Então o presente é um presente, é uma dádiva. É o seu melhor momento, é sempre agora. Qual é o melhor momento para investir na minha vida? Agora. Qual é o melhor momento para poder eu me concentrar nas coisas da minha vida? Agora. Você entende? Então o passado e o futuro também tem uma ligação direta com a ansiedade. Poucos conseguem viver o agora. Tem até um livro chamado O Poder do Agora. Eu jurava no começo do livro que ele se trataria especificamente talvez de ação ou de não procrastinação. E na verdade é um trabalho mais mental que é feito nesse livro. Eu só recomendo que você leia se você já tiver o hábito de leitura, porque não é uma leitura muito fácil, é uma leitura um pouco cansativa, a não ser que você já esteja acostumado com leitura. Bom, enfim. E o esporte em si, ele te traz disciplina, seja ele qual for, qualquer modalidade, né? As pessoas julgam talvez que esportes como futebol, basquete, vôlei não fossem focados em disciplina, talvez não se fale muito disso. Mas sim, todo esporte, desde que se pratique regularmente, ele te traz algum nível de disciplina e memória corporal. E o que é memória corporal? Provavelmente se alguém encostar e fizer muita força aqui no meu ombro, eu vou ter uma reação automática, uma reação não pensada, uma reação que vai direto daqui da medula, né? Ela não é mais é como se você botar a mão no local que tenha fogo, né? Você não raciocina, depois você percebe que queimou, mas você só reage. E o esporte, ele traz essa experiência com o corpo, que é sempre no agora. E aí ele acaba ajudando através dos métodos de respiração, né? Que qualquer esporte tem, alguns mais, outros menos, mas qualquer um, por fim, você acaba tendo que respirar melhor, se concentrar melhor. E isso ajuda muito a um bom direcionamento da ansiedade. Ninguém acaba com a ansiedade, ninguém controla. Não tem o poder de controlar essa ansiedade. A gente até fala assim, vende assim, mas no fundo é um direcionamento de ansiedade. E às vezes você me pergunta, poxa, mas eu não consigo praticar atividade física, porque eu tenho algumas limitações. Você faz com o recurso que tem, tá? Seja uma caminhada, seja usar o espaço que você tem, desde que você não tenha nenhuma restrição médica, é claro. Alguns pacientes têm até relatado isso, falando, caraca, depois que acabar o tratamento, eu vou continuar fazendo esses mesmos exercícios que você propõe a fazer, porque eu estou em casa, você fez um espaço pequeniníssimo, estou cansado ou cansada e caramba, a musculatura eu estou sentindo e estou em casa, como é que faz, né? E aí eu vou passando de pouquinho em pouquinho, porque se eu passar de uma vez só a pessoa também não vai lembrar, alguns exercícios que são possíveis de fazer em casa. A ansiedade em si, quando ela está no auge do problema, às vezes ela traz outro problema. Por exemplo, a ansiedade noturna é que provoca a insônia. Não me refiro aos problemas de apneia do sono, problemas de respiração como um todo, que trazem insônia pelo incômodo do corpo. Me refiro ao fato de quando o seu pensamento é tão acelerado que você não consegue se concentrar em dormir, em desligar, em desfrutar aquela boa noite de sono. Quando isso acontece, tem alguns exercícios que são simples, não são coisas mirabolantes de fazer. E um é feito com papel e caneta, que é que você escreve as coisas que estão vindo na sua cabeça, só que você escreve em 2 papéis diferentes. Pensamentos que você já percebeu que são pensamentos negativos, ou contaminantes, extravagantes, de problemas que não tem nada a ver, você escreve no papel.
e outro você escreve no outro, as coisas que são do que você vai fazer amanhã, né, suas atividades, e sonhos você escreve pensamentos positivos em outro papel. Se preciso for, use um terceiro para as atividades em si, para você não se confundir, ou seja, um para as atividades, amanhã eu tenho que fazer isso, escreve. Mesmo quem não tenha sofre de ansiedade, isso é bom, tá? Principalmente durante a noite, que você já acorda com a sua mente condicionada a uma atividade e diminui o nível de ansiedade. O pensamento negativo, depois você vai picotar ele todo. Se estiver num local seguro, taque fogo, olha aquilo pegando fogo, porque manda uma mensagem para o seu córtex visual, para o seu córtex cerebral, que seus problemas estão sendo torrados. É uma mensagem que você manda para você mesmo. E aquilo que a gente vê, que a gente sente, ouve, é registrado na nossa memória e às vezes você cria uma memória-chave propositalmente. O pensamento positivo você vai colocar num local que você possa reler depois e ver exatamente o que você quer fazer daquilo e aquilo que é possível fazer. E o seu projeção de amanhã, que hora que você pretende acordar, o que você tem que fazer, porque tem que ir para tal lugar, pegar o cachorro que eu botei no pet, não sei o que. Isso tudo você escreve em um terceiro papel e vai te ajudar a se direcionar. Inclusive, quem trabalha por conta própria e tem que programar o próprio horário, né, que é uma dificuldade inicial que a maioria tem, principalmente nos primeiros dias de carreira solo, digamos assim, recebe exatamente esse treinamento de projetar o que vai ser feito no dia seguinte, principalmente pela noite, e quando acorda dá uma olhada naquela lista de tarefa. E com relação a, voltando mais uma vez ao esporte, por que eu botei no título que o esporte, de modo especial o esporte marcial, traz mais vamos dizer assim, ferramentas para controlar não, né? Para direcionar a nossa ansiedade. Eu vou falar do meu, é claro. Qualquer esporte marcial tem um pouco do que eu vou dizer agora. O Kiai, por exemplo, né, do Karate do Shotokan Ryu, ou Sensei, ele é nada mais do que a exposição. Eu teria que fazer uma hora inteira para falar só do Kiai, mas focando só na ansiedade, e pouca gente toca nesse assunto. Nossa respiração controla o nosso batimento cardíaco, que oxigena nosso cérebro. E a necessidade respiratória, ela é muito mais de colocar o gás carbônico para fora do que o oxigênio para dentro. Mas quando você junta o ar pelo diafragma e põe ele todo para fora, que é o Kiai, que as pessoas, o leigo, vai chamar de grito, que acontece nas artes marciais orientais, ele vai pôr para fora aquilo que tem no seu interior, que é o tanden, né, que é o diafragma. É algo do seu interior, tem um efeito físico e emocional, e quando você põe para fora, você põe o gás carbônico para fora de uma vez só. Então melhora a sua capacidade de oxigenação cerebral. E aí, obviamente, seu fluxo de pensamento melhora. Hoje ainda, até o final do vídeo, até o final da live, a gente vai fazer alguns exercícios chamados boot cerebral com respiração, para você não sair daqui de mão vazia, tá? Mas sim, toda arte marcial, do modo especial oriental, e no meu caso falando com propriedade do Karatê, essa exposição, o Qigong do Kung Fu, ou o Kiai do Karatê, você coloca para fora. E aí, além da necessidade do gás carbônico ser expelida, você tem direcionamento, mais uma vez, da ansiedade. Como eu disse no começo, não existe controle de ansiedade, existe direcionamento. Então você direciona ele para fora, com o que, como eu falei anteriormente, vai ser como um grito. Aí, obviamente, a necessidade diafragmal vai te ajudar muito. Um dos exercícios, a Iraci já disse aqui, o putz. Quem fala putz aqui, o pessoal que de repente não sabe o que se refere, todo putz é quando a pessoa entendeu a mensagem, para eu ter um feedback, tipo, caraca, entendi, e é uma coisa que eu não sabia. Aí você escreve putz, para eu saber que você entendeu. Perdão. Então o que ocorre? Você imagina que mesmo você em casa, você consegue fazer certos tipos de respiração, que eu vou passar agora, nesse exato momento para você, e que fazem parte de um exercício interior. E esse exercício interior também vai te ajudar a direcionar a sua ansiedade e, inclusive, a você ver os seus problemas. Da próxima vez que você tiver, inclusive, um problema, você pode escrever, faz esse boot que eu vou ensinar agora, e olha de novo, você vai perceber que a maneira que você pensa sobre os problemas é diferente, tá? Mas vamos lá. Fica num local confortável e numa postura ereta, tá? Não adianta ficar torto, tem que ficar num local confortável. Numa postura ereta, eu já vou agradecendo aí os coraçõezinhos que estão subindo. Sei que ele provavelmente vai parar agora porque você vai se posicionar. Ficou na postura ereta. Tudo que a gente for fazer vai ser 5 segundos. Se não der os 5, não tem problema, mas o ideal é tudo 5, tá? Você vai puxar o ar, mas você vai puxar do zero, vai soltar tudo para fora devagar e vai puxar o ar. Trava lá em cima, tem que demorar 5 segundos puxando. Se não demorou, não tem problema. Lá em cima você conta, trava o ar, conta
solta o ar devagar. Trava lá embaixo, trava o ar de novo. Se ficar tonto, para, tá? Puxa o ar. Trava, quem souber tragar. Vai ficar gravado assim, Lenha, seja bem-vinda. Quem souber tragar o ar, traga o ar e trava o máximo que... E quando soltar, solta devagar, máximo devagar possível. Esse exercício que vocês estão fazendo nesse exato momento, você pode fazer em outra ocasião, pode soltando o ar devagar, tá? Agora. E agora respira normal e presta atenção aqui em mim. Você vai fazer por mais tempo, tá? No começo é normal que você sinta um pouco de zonzeira, isso é totalmente aceitável. Com o tempo você vai ver que é normal, que você consegue fazer isso de boa e dá até uma sensação de frenesi. O que seria frenesi? Uma espécie de barato, de oxigena demais o cérebro, então a gente começa a ter, não chega a ser uma alucinação, né? Mas uma impressão de que as coisas estão mais claras, as cores estão mais vivas, que as coisas estão mais lentas, inclusive, porque você está oxigenando muito o cérebro. Exercitar isso é fazer por pelo menos 1 minuto ou 2. Eu não vou tomar o tempo da live em si para isso. Quem sentiu zonzeira, avisa aqui, ó, fique tonto. Quem não sentiu nada, escreve nada. Quem está vendo alguma coisa diferente, fala também. Então, quer dizer, esse tipo de exercício, eu tenho um grupo que eu provavelmente devo estar interagindo com eles entre essa semana, que são de outros professores, né, faixas pretas, de karatê. E o que ocorre? Dentro da área marcial, se você aprofundar bem, ela é muito terapêutica, em todos os níveis, físico, mental, para quem quer também espiritual, porque ela vem trazendo umas pegadas que alguns deixam assim no cantinho, mas elas fazem parte do cartel, assim, das ferramentas da arte marcial, como é o caso do Mokusho, que é uma espécie de meditação. É uma meditação, na verdade, uma das formas que, como eu expliquei da outra vez, meditação se faz igual a gente começou agora, com respiração, com direcionamento, com pensamento em algum lugar, não é pensar em nada, tá? Existem várias modalidades, eu estou explicando as que meus mentores me passaram, que ela começa com a respiração, ela começa com o vazio, mas ela vai para algum lugar, principalmente o local onde você quer alcançar. Então a arte marcial, ela traz isso. Ela traz, para quem é entusiasta de entender um pouco mais sobre a arte marcial, você vê que na profundidade você tem um caminho, que é o verdadeiro caminho da razão, né, que está presente aí no Dojokan, que tem sim exercício de respiração, exercício para sua mente, e você que está acompanhando e vem acompanhando a live, tem gostado desse conteúdo, desse material, aqui na bio do Instagram tem o canal do YouTube e também tem meu contato comercial. No contato comercial tem um grupo chamado Treinamento Mental, onde todo dia eu mando algum conteúdo de valor, algum exercício prático para você fazer durante o dia, que vai fortalecer a sua mente. Quem vai chegando, vai deixando os coraçõezinhos, e tem esse botãozinho aqui para você compartilhar para outras pessoas se esse conteúdo está fazendo sentido para você. Você que vem chegando agora aqui, vai escrevendo aí, você pratica algum tipo de esporte? Aí você já escreve qual, tá? Se não, você escreve não. Se sim, você escreve qual esporte você pratica ou já praticou, tá? Você escreve aqui no comentário embaixo. Então, assim, eu obviamente puxei mais para o meu lado, porque eu vou falar com mais propriedade do Karatê, por eu ser professor de Karatê. Mas todas as artes marciais como um todo o esporte por si só, ele traz algum nível disciplinar, respiratório e, portanto, melhora a sua capacidade de raciocínio sobre as coisas. Traz dopamina. O exercício físico por si só, mesmo que não seja esporte, vai trazer dopamina, endorfina, algumas substâncias que vão ser liberadas no seu corpo, que vão te ajudar. Até malhar vai trazer isso também para você. Vão te ajudar a processar melhor os pensamentos, a direcionar melhor a ansiedade. A Thalita falou que sim, karatê e academia de musculação. É isso. Então, assim, agora, eu não vou estender muito, tá? Então, se você tiver alguma pergunta para fazer, agora é a hora. Eu já quero fazer a sugestão do próximo tema agora aqui com vocês, que aí você já vem falando aqui no comentário o que vocês vão querer para a semana que vem, que aí eu tenho que fazer isso melhor. Eu conto com a ajuda de vocês para quê? Para assim que acabar a live a gente já ter um tema
E eu já começar a fazer as publicações avisando desde agora, entendeu? Me deram uma orientação aqui para 3 dias antes da live em si, fazer uma grande publicação. Mas pra gente que é interno, digamos assim, que trabalha o conteúdo junto lá no treinamento mental, dá pra... A Iraci falou aqui futebol, a Sueli já falou que não. Dá pra gente conversar mais sobre aquele assunto durante a semana. Aí eu quero saber o seguinte com você. Se você prefere que eu fale ainda sobre ansiedade, ou se quer que eu volte no tema dos investimentos que são de baixo investimento com alto retorno e o que a mente tem a ver com isso. Então eu vou repetir aqui para ficar claro. Empreendedorismo e mentalidade, ou ansiedade? O que eu falo na semana que vem, na quinta-feira? Pra gente já decidir aqui, durante a semana eu ir trazendo material lá no grupo para vocês todo dia. Eu fico aguardando vocês darem um feed. Enquanto isso eu vou dando aquele encerramento, né? Explicando mais alguma coisinha, deixando mais algum conteúdo para você. Quem tá querendo assim começar alguma atividade, tá naquela preocupação de como é que eu faço com relação a essa atividade, porque eu não consigo ir muito longe e tal, volto a dizer, treina parado. É um negócio muito doido isso, né? Você tem exercício de respiração. Hoje em dia, a gente está na época da informação, da tecnologia. Informação, na verdade, todo mundo tem. É a época do conhecimento. Ou seja, na palma da sua mão, que provavelmente você está me vendo pelo telefone, a não ser que você tenha instalado o Instagram no computador. No YouTube, se você procurar exercício de respiração, pode ser que você não se torne um maestro, um mestre nesses exercícios, mas você vai ter exercícios que você consegue fazer parado. Se você for pesquisar um pouco mais, você vai ver pelo menos umas introduções sobre yoga. E aí você vai ver exercícios de respiração com movimento do corpo quieto, parado. Tá empatado por enquanto aqui ansiedade e empreendedorismo, acho que eu vou botar as duas coisas junto então. Vamos ver o que eu vou fazer da minha vida aqui. Mas eu vou falando lá no grupo, porque o que tiver mais interação lá no grupo é o que eu vou falar então, porque não tem como falar das duas coisas na verdade. Então, quando você vai fazendo isso pelo telefone, e óbvio, precisando da minha orientação, eu sempre me coloco solícito, né? Quem tem meu contato vai falar comigo, quem não tem vai falar lá no grupo. Já falei que tá na bio do Instagram, né? Se não conseguiu falar comigo pelo telefone, tem o canal do YouTube, vai no último vídeo, fala, vim pela live, tô com tal pergunta, enfim. Gravo se precisar para poder estar ajudando. E aí você consegue fazer exercício parado, em casa. E essa que é a parada. Hoje tem essa possibilidade. Dentro dos seus limites, dentro daquilo que você pode fazer, dentro daquilo que não tenha limitações que sejam médicas. Tirando essas, esteja à vontade. Tá? Eu vou encerrando então por aqui. Vamos ter que definir lá no grupo, porque está empatado aí, ansiedade e empreendedorismo. Lá no grupo, o que der mais interação é o que eu vou abordar. Tá bom? Gratidão pela sua audiência, para você que ficou até aqui, você que está vendo pela reprise. Se você já chegou até aqui, então se inscreve no canal. E você que está acompanhando, assim que eu acabar, vou botar a live lá no treinamento mental. E aí você compartilha para outras pessoas também. Até a próxima.